Olá! Que bom poder curtir esse clima de primavera na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Coloque flores na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos dica de leitura e dica de livros. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E claro, nesta semana vamos falar de leitura, ingrediente principal dos nossos projetos e fundamentalmente do nosso parceiro, sempre ele, o livro. Edição onde vamos lançar uma nova coluna do nosso programa Sim para a Literatura, a coluna Leitura nas Trilhas da nossa biblioteca, que visa estimular as pessoas a frequentarem mais a biblioteca pública aqui de Linhares, tendo acesso ao acervo dos livros que estão nessa biblioteca. Participe junto conosco. E nessa edição de início de novembro, ainda conectados com o Dia Nacional do Livro, que tem data marcada no dia 29 de outubro, mas que precisa de todos os dias para ser comemorado. Além do nosso prazeroso papo de leitura, vamos falar um pouco da sessão solene que realizamos na Câmara Municipal de Linhares, sob a coordenação do vereador Tobias Comete, comemorativa de, como se diz no popular, do Dia do Livro. O hábito da leitura é o conjunto de comportamento individual e coletivo. Promove a capacidade de cidadania, dinamiza a fantasia do universo literário e da realidade onde se vive. Parabéns aos homenageados. Parabéns. Nessa sessão, entre tantos outros homenageados, tivemos o prazer e a satisfação de agraciar instituições como a Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI, e a Superintendência Regional de Educação aqui de Linhares, ligado à Secretaria de Estado da Educação. Parcerias com associações de moradores, a exemplo do bairro Novo Horizonte, Nossa Senhora da Conceição, Interlagos e Aviso. E projetos de incentivo à leitura que são desenvolvidos em escolas de Linhares, ligadas à rede municipal e estadual de ensino e à rede particular. Curso Vivências de Leitura, Café Literário, Porta-Malas Literário, Projeto Viajando pelo Brasil através das Cartas e Clube de Leitores Sem Fronteiras. Esses elogiáveis projetos surgiram a partir de iniciativas de professores e professoras muito dedicados. Pessoas que, num exercício de boa vontade, compartilharam conosco o desafio de iniciar o projeto de incentivo à leitura e principalmente de insistir com as ações num ambiente social ainda muito resistente a essa questão. Em agradecimento a várias pessoas que iniciaram conosco essa caminhada, agradecemos a Dona Maria e Edilson Lopes. E parceiros e parceiras que cotidianamente participaram e continuam participando das nossas ações. Patrícia Santo, Luciano Dionísio, Davi Oliveira, entre tantos outros. E prosseguindo nessa caminhada em favor de uma sociedade leitora, nossas homenagens para as novas gerações, que gostam de livros e que encontram na família e na escola esse estímulo. E para a entrevista desta edição, recebemos no estúdio da TV Sim, aqui em Linhares, Maria Lima Delboni. É professora, graduada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em Ciência da Educação pela Universidade de Rosário, na Argentina. Começou sua vida literária escrevendo para um jornal em Boston, nos Estados Unidos. Depois foi colunista da revista Varal do Brasil, revista digital editada em Genebra, na Suécia. Publicou os livros Nas Asas do Tempo, Tempos de Arranjo e Gramática, explorando o português. Livros que também foram lançados em Portugal, Londres e Genebra. Atualmente, Maria reside em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela veio a Linhares para participar da ação Conversa com Escritores do nosso projeto O Prazer da Leitura, com alunos e alunas do curso de Pedagogia da FACELI e também nossos convidados. Num bate-papo bacana, ela fala de livros, de escrita, experiências de leitura e da importância do estímulo ao ato de ler.
Que hábitos de leitura deve ser começado assim, enquanto criancinha. Deve-se desenvolver esse hábito de leitura. O pai lê para o filho, a professora lê para a criança, a professora lê para o adolescente, a professora conversa e cria um clima de discussão com o adolescente acerca de um livro, acerca de um filme, acerca da novela, porque não, tudo são leituras, né? O mundo é feito de leitura e a gente fica lendo o tempo todo. O que se está passando no mundo, a gente está fazendo uma leitura. E essas discussões são importantes para incentivar esse hábito. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesta edição também comemorativa do Dia Nacional do Livro. E é muito bom continuar na sua companhia. E já deixamos registrados aqui os nossos agradecimentos ao vereador Tobias Comete, que além da presença e participação dos vereadores na sessão solene, representou a Câmara Municipal de Linhares nesse evento. Eu gosto do Pereira que ele viaja, né? E livro é uma viagem. O livro ele nos leva a conhecer cidades, locais que nunca a gente poderia até estar conhecendo, né, Urbano? E é fantástico o hábito de leitura, fantástico. E eu tenho um prazer de ter uma filha em casa, né, que é o que ela pede para a gente presente. Minha esposa está aí presente, pode dizer. Um livro. Ana Luísa adora ler livro. Então, assim, eu como pai me sinto muito orgulhoso. Mesmo correndo o risco de esquecer pessoas que foram e que continuam sendo importantes nessa caminhada, fazemos um agradecimento especial à equipe da TV Sim de Linhares, pelo acolhimento e pela forma gentil como somos tratados nas instalações da emissora. Neste evento, a emissora é representada por Giovanni, o diretor-geral, e pela diretora administrativa, Cibele. E de alegria em alegria, temos o prazer de receber a bênção da nossa madrinha literária, professora e escritora Arlene Campos, nas palavras de Reuber Nascimento, presidente da Serlige. Em 1810, era instalado a Biblioteca Nacional, com a vinda da Biblioteca Real para o Brasil. Isso há 208 anos. E há 3 anos, o projeto Prazer da Leitura. Nesse dia 29, que se comemora o Dia Nacional do Livro, não existe livro sem escritores e professores. Gostaria de estar lembrando nomes que passaram por Linhares, como do senhor Dr. Norto de Souza Pimenta, juiz de direito da comarca de Linhares e também professor. E nessa ocasião, gostaria honradamente de prestar uma homenagem a um dos professores que ainda na ativa mais brilhante de Linhares. Estou falando da professora Arlene Campos, que é a madrinha literária do projeto O Prazer da Leitura. Convido a professora Arlene Campos para receber o seu certificado. Minha boa noite. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesta edição também comemorativa do Dia Nacional do Livro. E é muito bom continuar na sua companhia. E vamos que vamos juntos para a entrevista com a escritora Maria Delboni. Eu acho que a minha vida toda esteve ligada à literatura. Desde adolescente eu vivia lendo os contos dos irmãos Grimm, e depois passei para Machado de Assis e acordava com o realismo do Luiz de Azevedo, em especial o Cortiço, que eu gostava muito, e que norteou depois alguma coisa da minha trajetória literária. Então, eu acho que minha vida sempre esteve ligada. Eu me lembro que eu gostava muito de fazer sempre redações, e os alunos, os meus colegas de escola e até do outro curso de pedagogia, pediam que eu fizesse literatura para eles, que fizesse redações.
E há pouco tempo uma amiga me contou, telefonando, me contou que ela tinha uma poesia que eu havia feito para ela no curso de magistério. Falei, gente, imagina, você guardou essa poesia, eu guardei, vou ler para você. E foi ler a poesia, e me emocionei demais. Então, há muito tempo que eu escrevo. Né? Você, como professor, atua em qual área, Maria? Eu aposentei dando aula de inglês, mas eu sou professora formada com 2 habilitações, em português e em inglês. Né? Sou doutorada em ciência da educação. E a minha vida foi trabalhar com esses 2 idiomas, ora um, ora outro, e em especial com adultos. Em especial com o adolescente depois de 15 anos. Peguei também o projeto EJA no estadual, trabalhando com adultos na parte de literatura realmente. E a minha vida toda foi ligada a adolescentes, mais adolescentes do que a crianças. Eu sei. Como é que são os seus hábitos de leitura hoje, Maria? Você lê todo dia? Você tira um tempo para ler só no fim de semana? Como é que é? Não, eu tenho sempre um livro na cabeceira da cama. Eu gosto de ler muito no idioma natural, nativo, né, o materno de cada escritor. E então eu estou sempre praticando as minhas línguas, né, praticando as línguas que eu aprendi no UFMG. E então o FMG é a Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Isso fez com que, isso se tornou um hábito, fez com que eu estivesse sempre presa a um livro e ele está sempre na beira da cama. E leio muito português também, é claro. Naturalmente, a gente tem bons escritores por aí. Ultimamente, eu tenho lido muito dos meus colegas. A gente participa muito dos eventos. Agora mesmo eu estava no Nordeste, num evento da Cultive. E a gente há uma troca de livros, uma troca de informações, e eu gosto de ver o que é que está sendo escrito por aí, o que é que está sendo feito, né? É muito interessante. E também o pensamento de cada escritor. É muito interessante isso. O que muda de um idioma para o outro, o mesmo livro? Olha, você diz na parte de tradução? Você lê, por exemplo, um livro de um escritor russo e traduzido para o inglês e depois traduzido para o português. Você já teve essa experiência? Já. O mesmo livro em português e em inglês? Já tive sim. Mas na verdade eu não me lembro qual foi, mas eu já tive experiência de ler de 3 línguas, um autor que havia feito, por exemplo, numa outra língua, num russo mesmo, como você citou, ou então num tailandês, no chinês. Uma vez eu li um livro assim, que eu não me lembro o nome, foi traduzido para o inglês e eu li ele em português. Eu não sei, não posso criticar quando se passa desse jeito, porque a tradução ela incorre em muitos prejuízos, incorre em muitas falhas, e essas falhas só são detectáveis pelas pessoas do próprio idioma, né? Se você tiver como comparar também, né? Sim, pois é, se eu tiver pegar um livro meu que foi traduzido para o inglês ou para o espanhol, eu sei as falhas, porque na verdade algum assunto que eu queria, por exemplo, uma metáfora que eu fiz, uma citação que eu fiz, é traduzida na outra língua de uma forma diferente, que não tem é o mesmo contexto, mas não tem o mesmo significado. Não é a mesma coisa. Então, na verdade, pode interferir na essência da história. Naturalmente, a tradução ela peca muito por isso, ela deixa às vezes muito a desejar, porque não traduz na essência o que o autor está querendo dizer. Eu sei. Ô Maria, tem um escritor brasileiro, um escritor estrangeiro que você destaque assim, na sua história como leitora, se é o que te motivou, o que te prendeu a esse livro? Foi a história em si, foi um personagem de destaque, a forma desse escritor ou dessa escritora escrever? Como é que foi? Você lembra de alguma coisa? Olha, eu acho que Machado de Assis me chama muita atenção, me chamou muita atenção, me chama até hoje. Não só, me chama pela forma dele escrever, porque ele se dirige muito ao público, da maneira que ele está, quando ele está escrevendo, ele fala com o leitor, peraí, agora mesmo, isso eu vou falar no capítulo seguinte, ou então espera aí, depois eu vou dar detalhes sobre esse assunto. E vamos terminar isso no próximo capítulo. Ele vai te segurando na história. Ele te segura exatamente. São chaves, são chavões, ou diria assim que são uns alicates, né, que te prende na leitura para que você queira saber o que está acontecendo. É mais ou menos o que acontece com as nossas novelas televisivas hoje, em que a pessoa deixa o capítulo no pontinho chave que você fala, pai, o que vai acontecer agora? Para no outro dia. Então, para no outro dia você assistir a novela. Eu acho Machado desse ponto fantástico. Eu gosto muito desse artifício que ele usa para prender o leitor. Mas, de modo geral, eu gosto muito do Paulo do Coelho, por exemplo, do Alquimista, eu gostei demais, tem umas citações maravilhosas. O Grande Sertão Veredas tem umas citações maravilhosas.
E, de modo geral, eu acho que a nossa literatura é muito rica. Eu acho que a gente tem muita coisa para se aprender. Grande Sertão Veredas não é um livro fácil de ler, né? Naturalmente que não. Quando você começa, dá tem vontade de parar. Muito regional, exatamente. É um sofrimento ler aquele livro. Começar a ler, dá vontade de parar. Toda vez que eu leio Grande Sertão Veredas, eu vou 5 páginas na frente e volto 2 para me reconectar com a história, né? Você tem uma experiência bastante significativa como professora. Nós estamos no mês, né, onde se comemora o Dia do Professor, e você vai conversar hoje, na conversa com escritores, aqui na Faculdade Municipal, com o pessoal do curso de Pedagogia, que são pessoas que são responsáveis dentro da escola por colocar em prática o projeto pedagógico. Certo. Qual diante dessa experiência sua, qual é o efetivo papel do professor no estímulo ao hábito da leitura? Olha, qual é a responsabilidade que o professor tem? Olha, eu acho que o professor vai ter que usar de artifícios, né, de artimanhas, para levar o aluno a gostar de ler. Porque, na verdade, a leitura, às vezes, ela é cansativa, ela é demorada. De antemão, o professor deve pedir ao aluno que leia livros menores, mais finos, para que o aluno se canse logo e abandone. Como a gente falou do Sertão Veredas, que é um livro muito grosso, ele vai se perder por aí. Então, que a leitura seja fácil, fluente, que seja tranquila e com assuntos atuais, mesmo que seja um clássico de literatura, mas com assunto atual. Por exemplo, você leu o Aloysio de Azevedo, é um livro velho, do século XIX, mas é um livro atual, porque fala de favela, dos problemas da favela, fala do homossexualismo, fala de gírias, fala de coisas que estão acontecendo no dia a dia até hoje. São coisas velhas e muito atuais. Então pode despertar atenção. Pode despertar atenção a maneira como a abordagem que o professor faz com o aluno, né? Porque ele é uma leitura cansativa. Ler, por exemplo, um livrinho que está de moda, de momento, né? Pode ser muito interessante se o assunto estiver bem coerente, estiver bem condizente com a etapa do aluno, com a idade dele, né? É muito interessante. A capacidade de entendimento que ele tem naquele momento, né? Agora, o mais importante é o projeto pedagógico, porque se você fizer obrigatoriedade numa escola de ter que ler um livro por bimestre, mas se a leitura ficar simplesmente no fato de ler e cobrar em provinha, isso não vai funcionar. Mas se houver um hábito, por exemplo, de fazer um seminário em que se discuta, se converse, ou que se leve um tema para ser tratado e ser descoberto naquele livro e seja tratado nesse seminário, então, ou fazer uma visita, por exemplo, se o livro tratar de um asilo, tratar de uma creche, tratar de um parque, se fizer uma visita e se trabalhar aquilo lá em loco, quer dizer, pode despertar o interesse do aluno e pode realmente fazer com que ele goste de ler. Você pode até pegar um livro, um clássico da literatura, mas contextualizar a história. Colocar no momento que o estudante está Exato, no momento de vida, né? Hoje, por exemplo, nós estamos num momento de crise. E se a gente for trabalhar essas crises dentro do contexto da literatura, a gente tem como, né? Nós temos, por exemplo, como aconteceu com a literatura, com a mulher, essa mulher na literatura. Esse feminismo que hoje está assim tão acerbado, né, tão em moda, como que aconteceu? Isso veio lá dos anos 60. Posso falar? Tem todo um processo histórico, né? Aí faz a conexão com o livro que você escreveu. Então, esse livro, por exemplo, será uma trilogia, eu estou com os 2 volumes, e ele trata justamente disso, do universo feminino, dessa abertura que a mulher procura na sociedade, não é revolta, mas é uma busca do seu lugar ao sol, uma busca de escola, uma busca de trabalho, uma busca realmente de identidade, né? E não só dela se libertar das amarras caseiras, das amarras de pai e mãe, mas também da sociedade, que nessa época tolhia muito a mulher. Trata-se dos anos 60, dos anos 70, né? Então, se você fizer uma contextualização e levar os meninos a mostrar o que acontecia nos anos 60, o que acontece hoje, essa liberdade que não havia nos anos 60 e que há hoje, e o que pode ser de bom e o que pode ser de libertinagem, pode ser interessante, pode dar trabalhos bons dentro da sala de aula. Assim como outros livros. Por exemplo, os livros aqui, Nas Asas do Tempo, né? Vou mostrar aqui. E
Tempo de Arranjos. De Tempo de Arranjo. Né? Mostrar os dois aqui para nosso telespectador conhecer seu trabalho. A Sabrina, ela começa buscando esse lugarzinho dela ao sol. E ela passa com Tempos de Arranjo trabalhando esses arranjos que a gente faz na vida, esses arranjos de amigo, arranjos de trabalho e o último arranjo que é o de casamento. E ela vai trabalhando isso dentro da sociedade e dentro do universo feminino dela, do que ela quer para a vida dela. Ok. Ô Maria, já que nós falamos dos seus livros, né? Acho que é a sequência do que eu ia perguntar. Como é que é a sua experiência como escritora? Você tira um tempo, você escreve todos os dias, você faz um planejamento de escrita, o momento que você está escrevendo, você ouve música, você se isola, como é que funciona na prática? Pode responder, depois a gente mostra. Posso pegar, vou falar do meu livro e Explorando o Português e falando dessa resposta. Veja, Explorando o Português é um resultado de 30 anos de magistério. Eu trabalhei o tempo todo, eu escrevia alguma coisa e guardava. Eu comecei a escrever em 98 para um jornal em Boston, nos Estados Unidos. E eu escrevia justamente falando falando realmente desses casos da língua portuguesa, das dificuldades que a língua portuguesa tem, em especial no uso da concordância, né? E esse material foi sendo guardado. Eu escrevia para o jornal e guardava o material. E há pouco tempo eu tive um problema com meu neto, ajudando ele num trabalho escolar, e eu falei, você acha que eu vou fazer um livro para quando eu não estiver presente, ele ler e conseguir fazer o trabalho dele, conseguir desenvolver o que ele precisa desenvolver. Na verdade, eu tinha que criar uma maneira, uma técnica em que ela fosse autoinstrutiva, que a pessoa fosse lendo e fosse aprendendo. E o resultado foi Explorando o Português, onde ele realmente explora, ele faz uma varredura, desde a ortografia nova, aí, com acordo, até a literatura, onde eu cito os nossos autores e cito as diferenças que existem, por exemplo, nos estilos de época do romantismo, do modernismo, do realismo, alguns trechos, às vezes, dos autores comentados, e, na verdade, então ele ficou um livro instrutivo. Agora, o escrever contos, depende. Às vezes eu tenho semana, por exemplo, que eu estou um pouco isolada e que eu escrevo vários contos. E outras vezes eu passo, por exemplo, o meu terceiro volume está ainda no forno. E ele está aí já com 10 ou 12 contos. E os contos vão aparecendo, às vezes na cabeça eu sento e escrevo, tão logo tenho a possibilidade para que eu não esqueça. Olha, pessoal, nesses tempos de pouca leitura, vamos unir forças para nos aproximar dos livros e estimular pessoas a frequentarem bibliotecas, pois nesse espaço privado ou público está à nossa disposição um acervo riquíssimo de livros sobre assuntos variados. No nosso caso, de livros de literatura, romances, crônicas, contos, poemas, poesias, entre outros. Acervo que pode nos proporcionar tudo de bom que a leitura permite. Nessa coluna que estamos iniciando, nesta edição de 3 de novembro, buscamos estimular as pessoas de todas as idades a frequentarem a Biblioteca Pública de Linhares, para uma aproximação com os livros que estão à disposição da população. Mas essa ideia pode ser reproduzida em qualquer lugar do Brasil. E que seja nossa coluna Leitura pelas Trilhas da nossa biblioteca. E vamos que vamos! O livro que eu indico hoje é o livro A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende. Esse livro conta a história do personagem Esteban Trueba, que é um revolucionário e um homem violento e que procura dominar tudo que está à sua volta. A personagem principal que vai debater com ele de frente é a sua neta Alba, que vai se juntar a um grupo de revolucionários e então vai se tornar muito importante no decorrer da história. Esse livro chamou muito a minha atenção, principalmente por uma época em que nós vivemos aqui no Brasil, e esse livro se encontra lá na Biblioteca Municipal de Linhares. Eu recomendo para que vocês vão lá e peguem para ler, que é muito bom essa leitura. Olá! Caminhando por entre as estantes da Biblioteca Municipal de Linhares, encontrei um livro que muito chamou minha atenção. Eu quero indicar para você hoje A Intimação. A Intimação conta a história de um juiz que tem 2 filhos. Esse juiz, ele está aposentado, passou por um momentos de glória e agora sofre de uma doença, e certo dia envia uma carta que mais parece uma intimação para os seus 2 filhos.
Um dos seus filhos é um professor universitário de uma pequena cidade e o outro é o usuário de drogas. Os filhos voltam até a casa do pai. Primeiro a chegar na casa é o Ray, que encontra o seu pai morto na poltrona da sala, com vários comprimidos de morfina ao lado e um testamento dividindo os bens aos seus 2 filhos e mais de 3 milhões de dólares escondidos dentro do armário. Ray fica preocupado porque em toda a carreira do juiz ele não conseguiria reunir esse montante. Ele começa a investigar de onde o juiz teria adquirido esse dinheiro e ele começa a sofrer perseguições e ameaças de pessoas que ele desconhece, através de cartas, invadem a casa dele. Então, toda a história é intrigante, tem ação, tem aventura, e o enredo é saber quem está perseguindo o filho do juiz e por que o juiz tem esse montante em casa. Então, se você gosta de aventuras, de ação, de adrenalina, eu recomendo para você A Intimação. E você encontra esse livro na Biblioteca Municipal de Linhares. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.